Convido a igreja a abrirmos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, apenas os versos de número 1 até o 4. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Diz a palavra de Deus: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Todos juntos o verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até aqui, leitura da palavra de Deus. Fechemos os nossos olhos e busquemos o auxílio do Senhor. Ó Deus bendito, Pai amado, nós bendizemos o Teu nome. Buscamos, ó Deus, o Senhor, ó Deus, por meio de orações, por meio da leitura da Tua palavra e de canções. Falamos com o Senhor. Agora, ó Deus, na exposição da Tua palavra, te suplicamos que o Senhor fale conosco. Que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente e no nosso coração, de tal sorte que sejamos ricamente abençoados pelo Senhor com toda sorte de bênçãos espirituais. Queremos te pedir que o Senhor, ó Deus, prepare o nosso coração para que tudo o que vier a ser dito nesta manhã seja dirigido pelo Teu Espírito e aplicado à nossa vida, para que saiamos desse lugar alimentados, fortalecidos, desejosos de viver, ó Deus, na prática, o Evangelho de Cristo. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, o ano já está findando, e o novo ano já está às portas. Quando nós olhamos para esse trânsito, para essa passagem, nós naturalmente pensamos logo naquilo que está conosco no nosso dia a dia. Olhamos para o nosso redor, ao nosso derredor, e observamos que aquelas coisas que eram novas já não estão tão novas assim. E que muitos, como eu e você, passamos o ano inteiro se preparando para que no final do ano aquelas coisas velhas possam ser substituídas ou até mesmo restauradas. Pensamos, por exemplo, na pintura que fizemos no passado, no quarto das crianças. Pensamos, por exemplo, nas roupas que já estão gastas. A verdade, irmãos, é que todos nós, no que pensamos a respeito das coisas comuns do nosso dia a dia, nós precisamos de revitalização. Nós precisamos de restauração. Precisamos mudar algumas coisas, precisamos restaurar algumas coisas para que o próximo ano a gente comece com coisas novas ou com coisas restauradas. As mulheres poderiam estar pensando, quem sabe aí uma geladeira nova, quem sabe aí uma viagem,
Quem sabe aí uma nova lua de mel. A verdade, irmãos, é que nós nos preocupamos com tantas essas coisinhas pequenas, que muitas das vezes nós investimos uma boa parte, ou a maior parte, à procura de suprir essas necessidades. Elas têm o seu lugar. Um carro que muitas das vezes já está deixando na mão. Ter um carro novo, que bênção. É maravilhoso. Ter a família reunida, preparar o dinheiro, a manutenção adequada para que no final de ano toda a família, aqueles que moram distantes, possam estar reunidos, exaltando a Deus, se regozijando, mudando de casas novas para casas novas, buscando comprar e suprir uma necessidade que há muito tempo pessoas como eu e você, trabalhadores, se organizam para ter. A verdade, irmãos, é que isso é fato. Nós vivemos a busca dessas coisas, em redor dessas coisas. Isso em si não é pecaminoso. São bênçãos de Deus. Deus coloca em nossas mãos para que a gente possa administrar e em tudo exaltar o Senhor. No entanto, quando nós, na caminhada da vida cristã, esquecemos ou ficamos confundidos com as prioridades da nossa vida, essas que são bênçãos de Deus para a nossa mordomia, na verdade, termina sendo pedra de tropeço quando o nosso coração foca-se nessas coisas como prioridade. Quando nós olhamos para esta carta, nós observamos também uma igreja marcada pelo amor, marcada pela fé, marcada pela esperança, mas que também, como pessoas pecaminosas, pecadoras, no caminhar da sua vida cristã, as suas prioridades também são meio que confundidas com as coisas que estão ao seu redor, aquilo que o seu coração tem buscado e desejado, e as tentações de Satanás, que tem colocado como pedra de tropeço ensinamentos que não são compatíveis com o que as Escrituras nos ensinam. A verdade é que tanto a igreja de Colossos, como a nossa igreja, tanto esses crentes como cada um de nós, precisamos buscar na palavra de Deus o alimento para a nossa alma, para que as prioridades da nossa vida venham ser revitalizadas, restauradas, fortalecidas, para vivermos uma vida que exalta a Deus e para que sejamos também como sal da terra e luz do mundo. Desse modo, irmãos, eu gostaria de meditar com os queridos irmãos com o seguinte tema: como revitalizar as prioridades da vida cristã? Como nós devemos, à luz da palavra de Deus, restaurar? É isso que a palavra revitalizar aponta, para uma restauração, para uma reforma nas prioridades da nossa vida. Quantos dos irmãos, crentes verdadeiros, têm corrido atrás de algumas coisas que são passageiras e que em troca disso já não temos mais tanto tempo de ler as Escrituras, tanto tempo de orar, de buscar a comunhão com os irmãos. E a consequência natural é esfriamento. A consequência natural é confusão acerca da nossa fé e das nossas prioridades. O apóstolo Paulo traz para nós algumas lições básicas que todos nós precisamos abraçar e viver isso. É responder como revitalizar as prioridades da nossa vida cristã, como revitalizar a nossa vida de oração, como revitalizar a nossa vida de comunhão com Deus e com os irmãos, com a igreja. O apóstolo Paulo traz essa realidade para a igreja de Colossos. Crentes que começaram indo bem, mas que estavam sendo assediados por ensinamentos falsos e por pensamentos que não eram adequados a uma vida cristã.
Por isso, o apóstolo Paulo, no verso de número 1, ele mostra aqui que para revitalizarmos as prioridades da nossa vida, no verso 1, ele dá uma determinação. Ele diz, busque as coisas lá do alto. Se quisermos, irmãos, ter uma vida espiritual saudável, sólida, firme, é necessário que busquemos as coisas lá do alto. Observe o que ele diz, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ele diz, busque. Mas antes disso, ele faz como que um teste a esses irmãos que precisavam analisar a sua vida, se de fato eles eram pessoas transformadas, pessoas restauradas, pessoas que tiveram uma vida renovada, que tiveram uma vida, agora um novo coração. Ele diz, portanto, se fostes ressuscitados. Observe que todas as demais sentenças estão dentro dessa condição. Não tem como uma pessoa buscar as coisas espirituais, buscar as coisas lá do alto, buscar viver uma vida que agrade a Deus, se antes isso não for analisado e confirmado na vida de pecadores como nós. Ele diz, portanto, se fostes ressuscitado. Ele traz aqui a análise para cada um dos crentes de Colossos e também para as nossas vidas. Analisarmos quem nós somos e o que nós devemos buscar. Ele aponta, irmãos, para a necessidade do homem pecador buscar em Cristo Jesus o perdão dos pecados. Ele mostra aqui a necessidade daqueles que se achegam a Cristo, a olhar para dentro dos seus corações e responderem se eles estão em Cristo ou não. E é interessante porque os crentes de Colossos, eles estavam precisando avaliar a sua própria vida. Eles estavam sendo cobiçados, não somente pela sociedade, mas também dentro da própria igreja por ensinamentos errôneos. Por isso ele diz, analisem, vejam se vocês de fato são servos de Cristo, se vocês são filhos de Deus. Vejam se vocês passaram por um novo nascimento, se vocês estão unidos a Cristo. E isso, irmãos, é muito importante para nós darmos o segundo passo nessa mensagem, pois não fará sentido para corações que, mesmo na casa de Deus, não tenha o temor de Deus nem o desejo de fazer a vontade do Senhor. Não tem como buscar as coisas espirituais por pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Por isso é necessário que aqueles que desejam revitalizar a sua vida espiritual, as suas prioridades, analise a sua vida com Deus. Se, portanto, fostes ressuscitados com Cristo. É importante, irmãos, analisarmos a necessidade de termos uma vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. É importante que você olhe para o seu coração e reconheça que a sua maior necessidade é de Cristo. E tendo um sim como resposta, tendo em vista que esse portanto está ligado ao que ele disse antes, quando ele afirma no verso 20 do capítulo 2, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseieis isto, não proveis aquilo,
não toqueis naquilo outro. Então perceba, irmãos, que esses irmãos estavam, na verdade, tendo uma vida cristã dupla. Eles eram cristãos verdadeiros, mas que na caminhada da sua vida cristã, eles já não sabiam em quem devia se apoiar, em quem devia confiar como seu Salvador. E ele diz isso no verso de número 22, que essas atitudes são segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas, como uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor contra a sensualidade. Perceba que este homem traz o que é mais necessário para aqueles que desejam ter uma vida espiritual restaurada. Analisar se as suas vidas estão em Cristo ou em outras coisas. Se a base da nossa fé está no Senhor Jesus Cristo ou naquilo que ouvimos, que pensamos e que buscamos, coisas estas passageiras. E tendo isso como resposta, um sim, que nós fomos ressuscitados com Cristo de fato, partindo do pressuposto de que esta igreja de Colossos e esta igreja aqui de Aracaju, Igreja Presbiteriana de Aracaju, é uma igreja verdadeira, é uma igreja constituída de pessoas remidas pelo sangue do Cordeiro. Aí sim o apóstolo Paulo traz para nós essa afirmação: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa é a necessidade, irmãos, que precisamos. Primeiro, avaliar se de fato nós passamos por uma verdadeira conversão, se de fato nós fomos agraciados pelo perdão de Deus. Se ainda não, é momento de dobrarmos os joelhos para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não sou nada. E eu não consigo fazer essas coisas sem a sua intervenção. Senhor, perdoe os meus pecados e me aceite. É isso que aqueles que ainda não passaram por isso, por essa verdadeira transformação, devem fazer nesta manhã. Para que juntos com os demais, que são crentes verdadeiros, fortes, no poder do Espírito Santo, possa buscar, possa olhar para cima e buscar aquilo que realmente faz sentido na nossa vida. E ele diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Irmãos, como nós precisamos destas coisas. Como nós precisamos tomar essa atitude. Perceba que o apóstolo Paulo aponta para nós por onde começar. Da mesma forma, ou até muito mais ampla, do que as coisas que estão ao nosso redor, que vai se amontoando, e quando chega no final do ano nós não sabemos por onde começar a fazer uma limpeza em casa, a pagar as contas. O Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, pelo meio do seu próprio Espírito, inspira este homem para mostrar para nós por onde nós devemos começar. Buscando as coisas que realmente importam. Buscando aquilo que fortalece e faz sentido a todas as outras coisas materiais que Deus tem nos abençoado. Ele diz: buscai. E o verbo buscar, no grego, no original, aponta para uma atitude permanente, para uma atitude de perseverança. Buscar e continuar buscando. Não somente para ver o que acontece, mas buscar para receber. É isso que o povo de Deus deve ter no seu coração. Buscar
as coisas espirituais, buscar o alimento da nossa alma, mas buscar não a qualquer pessoa. Ele diz: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Mostrando para todos nós, irmãos, que a segurança de que receberemos é que a pessoa que nós estaremos a buscar, a pedir, é aquele que está assentado à direita do Pai. É o nosso intercessor, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem prazer em abençoar o seu povo, em derramar da sua misericórdia, em fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, a nossa fé, para continuarmos nessa vida cristã, exaltando a Deus, vivendo uma vida santa, buscando Cristo como o suficiente para a nossa vida e para o suprimento das nossas necessidades físicas e espirituais. Que graça! Que bondade de Deus para nós, irmãos! Pois sozinhos isso não seria possível. Mas pela intervenção divina, o apóstolo Paulo traz para nós essa orientação: busquem de todo o seu coração as coisas eternas. Busque com toda a sua alma as coisas que duram para sempre. Busque em Jesus Cristo o que você precisa para que naquele grande dia não tenhamos do que nos envergonhar. Busquem as coisas lá do alto. Sabemos, irmãos, que é muito corrida a nossa vida, que é muito competitiva, mas não devemos esquecer o que é prioridade na nossa vida. E quantos os irmãos, quantos crentes por aí têm abandonado a sua fé, porque têm colocado o que é secundário como primário, e o que é primário como secundário na nossa vida. O final é lógico, é falência espiritual. Por isso o Senhor Jesus Cristo traz para nós, usando este homem, dizendo: Igreja de Cristo, busque as coisas lá do alto. Em segundo lugar, irmãos, ele aponta aqui por onde começar. Versos de número 2 e 3. Ele diz: pense nas coisas lá do alto. Leamos juntos o verso 2 e 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. Perceba que primeiro ele aponta por onde começar. O que fazer? Buscar as coisas lá do alto. O que nós devemos fazer para revitalizar a nossa vida cristã? Buscar as coisas lá do alto. Segundo, ele aponta por onde começar. Pense nas coisas lá do alto. Não somente estarmos decididos a abandonarmos muitas das vezes pecados ocultos, tarefas que têm levado muitos a viverem uma vida frágil, como um bebê, como uma árvore que não cresce, que vem até mesmo para a igreja, mas cambaleando espiritualmente. Ele mostra dizendo o que você deve fazer. Busque as coisas lá do alto. Mas por onde começar? Pelo coração, pela mente. Ele diz: pense nas coisas lá do alto. Ele mostra, irmãos, a necessidade de que a nossa maior mudança e a mais necessária não estão nas coisas externas. Não está em uma pintura de uma casa, em uma mudança de mobília. Não está em uma viagem. Está muito mais próximo. Está na sua mente. Está na minha mente, no meu e no seu coração. Ele mostra aqui o que deve encher a nossa alma, o que nós devemos pensar, o que nós devemos desejar, o que nós devemos de todo o nosso coração ter na nossa vida. Ele diz: pense nas coisas
lá do alto, não nas que são aqui da terra. Perceba que ele faz um contraste. Um contraste que muitas das vezes nos encontramos em uma situação falha. Mas graças a Deus que Deus é misericordioso, graças a Deus que Deus é compassivo, graças a Deus que Ele nos dá essa orientação, demonstrando a sua misericórdia, demonstrando essa bondade para conosco, esse auxílio, que ainda que sejamos pessoas falhas e pecadores, nós temos um Deus que estende as mãos, que aponta o caminho, que nos traz e coloca dentro do nosso coração, da nossa vida, o seu Espírito Santo, para que não vivamos batendo a cabeça, mas enchendo o nosso coração e a nossa alma das coisas lá do alto, da Canaã celestial, da casa onde nós estaremos para sempre, da mansão que Deus tem preparado para a sua igreja. Ele diz, pense nessas coisas. Por onde nós devemos começar? Será que é com relação aos filhos? Será que é com relação à mudança de endereço? Será que é o novo trabalho, a promoção? E Deus diz, não, é muito mais simples, mas muito mais necessário. Está dentro do meu e do seu coração, na nossa mente. Pensem nas coisas lá do alto. Valorizem as coisas lá do alto. Esse momento tão especial da Igreja de Cristo estar reunida com o entendimento de que não há nada melhor, não há nada mais necessário para a nossa vida do que estarmos neste lugar, adorando o Deus vivo e verdadeiro, nos preparando, ensaiando aquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nos encontrarmos com o nosso bendito Salvador. Pensem nisso. Busque isso. Lute por isso. Deseje de todo o seu coração isso. São estas as orientações que o apóstolo Paulo diz. O que fazer? Busque as coisas lá do alto. Por onde começar? Pelo nosso coração, pela nossa mente. Em pensarmos e desejarmos todas estas coisas que Deus já tem preparado para cada um de nós. E por fim, irmãos, o verso de número 4, ele aponta aqui para o que esperar. Não somente o que fazer, buscar as coisas lá do alto, não somente por onde começar, mas também o que esperar. Leia comigo o verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós... Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. O que esperar? Perceba que quando o apóstolo Paulo faz esse contraste entre pensar nas coisas da terra e pensar nas coisas do alto, mostrando que as coisas celestiais são mais importantes do que as terrenas, porque todos aqueles que professaram a sua fé e foram selados no momento do batismo, essas pessoas devem esperar algo muito precioso. Ela deve esperar aquilo que alimenta a sua alma, a sua expectativa e as suas motivações de viver uma vida santa e agradável a Deus. Ele diz, espere na providência gloriosa que vem lá do alto. Busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. Espere na providência bendita que vem lá do alto. Quando o apóstolo Paulo afirma, quando Cristo, que é a nossa vida, nessa expressão ele não está dizendo que a nossa vida é uma complementação da vida de Cristo, nem que a nossa vida é em essência a vida de Cristo, como
o Pai e o Filho. Mas o apóstolo Paulo está mostrando aqui a realidade de que todos aqueles que são filhos de Deus, que estão unidos a Cristo, a vida de Cristo é a nossa fonte. A vida de Cristo é o nosso modelo. A vida de Cristo é o nosso alvo. É a nossa esperança. A vida do Senhor Jesus Cristo é tudo o que precisamos para termos uma vida santa. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa maior motivação para bendizer o nome do Senhor. Para ter uma vida certa de que todos os nossos esforços contra o pecado, contra as tentações de Satanás, contra as influências do mundo, vale a pena, porque Cristo é real para nós. Porque Cristo é esse modelo que nós precisamos, para que naquele grande dia sejamos a semelhança do Senhor, santos. É dele que precisamos, queridos. Um novo ano está por vir, e eu pergunto a você, o que você buscará de todo o seu coração? O que estará habitando na sua mente? O que você espera para o próximo ano? A orientação de Deus para esta igreja é a mesma que Deus orientou a igreja dos Colossenses. Busque aquilo que é mais importante para você. Busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá no alto. Espere nas coisas que virão lá do alto. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, verso de número 21, e leamos o que o apóstolo Paulo escreveu a esta carta. Filipenses capítulo 1, verso de número 21. Todos juntos. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Busque, queridos, de todo o seu coração, todos os momentos da sua vida, essa restauração diária das prioridades da sua vida cristã. Tenha constância. Busque não somente hoje ou amanhã, mas busque todos os dias. Não de qualquer forma, mas por um desejo que toma o seu coração e transborda na sua vida, nas coisas que Deus tem lhe concedido, sobre a vida dos seus filhos, da sua família, dos seus amigos. Pense nessas coisas. Espere a providência bendita do Senhor Jesus Cristo. Não somente nessa vida, porque Deus ainda tem muitas bênçãos a nos dar, pela sua graça, não porque merecemos, mas porque Ele é bom. Mas pense, irmãos, nas bênçãos celestiais, que não temos como explicar a maravilhosa grandeza do que Deus tem preparado para nós na vida eterna. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus bendito, Pai amado, nós queremos te agradecer e te bendizer por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, ó Deus, o que é mais importante para nós. A verdade é que essas coisas nós já sabemos, mas que muitas das vezes elas se perdem em muitos afazeres, em muitas coisas que ocupam o nosso tempo e a nossa mente e o nosso coração. Nós já sabemos que devemos esperar no Senhor, mas que muitas das vezes vivemos uma vida tão apressada,
tão cheias de afazeres, que muitas das vezes achamos apressado, ó Deus, achamos muitas das vezes que o Senhor está demorando. Muitas das vezes pensamos que nós não conseguimos mais esperar. Vivemos uma vida apressada e que precisamos descansar no Senhor e confiar, ó Deus, no Senhor. Queremos te pedir que o Senhor, ó Deus, traga ao nosso coração a esperança bendita. Que o Senhor, ó Deus, renove a nossa alma, as nossas prioridades e nos ajude a descansarmos no Senhor, a não vivermos conforme um padrão que o mundo oferece, mas, ó Deus, esperarmos na promessa bendita do Senhor, pois é certa para nós. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.